Então vamos lá, turminha, né? Vamos iniciar agora, né, com a explicação do Teorizando. As questões históricas e as migrações. Migração é o movimento de ir para o outro país ou região. Esse movimento sempre foi realizado por vários grupos ao longo da história. O que eu quero que vocês entendam, né? O conceito de migração, que migração, na verdade, é o ato de se deslocar de um lugar para o outro, né? Essa locomoção em busca de melhores condições de vida, melhores trabalhos, melhores salários e até mesmo outros motivos que levam as pessoas a migrarem, né? Um deles, né, pode ser guerras, conflitos, guerras religiosas, perseguições religiosas, entre outros motivos. Esse movimento, né, desde lá da época da pré-história, ele já ocorre, né? E as pessoas, né, se locomoviam, se deslocavam de um lugar para o outro em busca de alimentos, em busca até mesmo de proteção, de encontrar um lugar para se proteger de alguma tempestade. E isso ocorre, né? Ocorreu e sempre vai ocorrer. Por que que isso acontece, né? Se a gente observar no mapa que está aí, na página 58, aí mostra os fluxos migratórios, né? Do século XVI ao século XIX. Nós podemos observar a intensidade de movimento, né? O fluxo era bem constante. E isso, né, foi bom. Foi bom porque com a questão migratória, com esse processo migratório, foi possível, né, povoar todos os continentes do mundo, né? Então teve a sua contribuição, né? E a gente pode observar, né, que as primeiras migrações, né, foram responsáveis pelo povoamento do mundo, como mostra o mapa pra gente. No outro slide, nós vamos falar uma verdade. As migrações são exatamente uma busca constante por felicidade, a qual será alcançada a partir de suprimento das necessidades básicas do ser humano e de tudo aquilo que almeja. Na verdade, as migrações, né, a pessoa sair do seu lugar, né, e se mudar para outro, ela vai em busca da sua felicidade, do seu bem comum, de ter uma vida, né, estabilizada, de suprir as suas necessidades, né, e buscar aquilo que deseja, aquilo que almeja, aquilo que sonha, né? Muitos migram com esse objetivo. No outro slide vem falando assim: não se esqueça, as pessoas migram por motivos diversos. O que determina a razão é o momento histórico que eles estão vivenciando. Isso nos afirma, né, que o momento histórico, né, o tempo que a pessoa está vivendo, aquilo que ela está vivendo, contribui, né, para ela migrar ou não, se torna um motivo para ela migrar ou não, né? Nós podemos dizer que nós estamos vivendo, né, no momento de pandemia do coronavírus, né? É um momento histórico, mundial. Se a gente parar para analisar, né, nem nossos avós, nem nossos bisavós passaram por esse momento, né? Lá, o que a gente recorda é que lá em 1918, né, que teve a pandemia da gripe espanhola e houve esse tipo de isolamento que a gente está vivendo hoje. Mas nos dias atuais, não passamos por nada parecido. E aí, eu estou trazendo isso para vocês entenderem um momento histórico. Nós agora estamos vivendo esse momento histórico. Esse momento, né, está sendo
está influenciando diretamente a nossa vida, a nossa rotina. E esses momentos históricos, né, que na questão migratória eram os motivos que levavam as pessoas a migrarem e que levam até os dias de hoje. E agora a gente vai falar de muitos povos, né? Muitos povos que migraram para o Brasil. Eu coloquei aqui o que a apostila traz pra gente, né? Os primeiros imigrantes foram os portugueses, os holandeses, os africanos, os japoneses, os turcos, os italianos e outros, né? Eles chegaram aqui todos juntos? Não. Cada um em um momento da história, né? O que a gente sabe é que cada um teve um motivo para vir para cá, né? Cada um teve um objetivo para vir para cá, para migrarem, né, para cá. Os motivos, né, que levavam essas pessoas a virem para cá e que até os dias de hoje levam, né, as pessoas a buscarem outros lugares para viver. Guerras, perseguições e conflitos. Eles normalmente buscam, né, melhores condições de vidas e conquistas. Buscam conquistar melhores salários, uma boa residência, conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. Esses são alguns motivos que fazem com que as pessoas saiam do seu lugar de origem e buscam outros lugares para viver. Aqui já havia um povo, né? Os índios foram chamados assim porque os imigrantes acreditavam ter chegado à Índia. Tinham sua própria cultura e viviam em harmonia com a natureza. Existia aqui na época mais de 1000 tribos e sofreram muito preconceito por parte dos portugueses. Então, gente, quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, né, aqui existia um povo, né? Um povo esse que tinha sua própria cultura, que vivia em harmonia com a natureza, que tinha os seus hábitos, os seus costumes, moravam em ocas, tinha seu próprio jeito de viver. E eles foram denominados índios porque os portugueses acreditavam ter chegado à Índia, tá? Existiam aqui na época mais de 1000 tribos, né? E eles, né, por terem uma cultura diferente, sofreram preconceito, foram menosprezados, foram diminuídos por ter uma cultura diferente. Eles praticavam a pesca, a colheita, a caça, fabricavam seus próprios utensílios, moravam em ocas, né? E esse conjunto de ocas era chamado de tribo, de aldeia, desculpa. Cada tribo tinha seu líder. E aqui, ó, eu coloquei uma imagem que está na apostila de vocês também, de alguns utensílios indígenas, tá? Desse povo, desses nativos que moravam, que já estavam aqui nas terras brasileiras quando os imigrantes chegaram. Os índios, né, foram os primeiros habitantes do Brasil. Por essa razão, é errado dizer que o país foi descoberto pelos portugueses, pois no local já havia pessoas que conheciam muito bem as terras. Então, gente, quando alguém chegar para vocês e falarem: os portugueses descobriram o Brasil. Mentira. Por quê? Porque essas terras já eram habitadas, né, pelos índios, pelos nativos, por aqueles que são os verdadeiros donos das terras brasileiras. Agora a gente vai falar um pouco sobre os africanos, né? Os africanos, eles foram trazidos na condição de escravos. A migração escrava foi uma migração forçada, ou seja, eles vieram para cá obrigados. Trabalhavam muitas horas, viviam em péssimas condições de vida. Eram vendidos e comprados como mercadorias. E ainda, né, até os dias de hoje, sofrem preconceito. Todas as pessoas merecem respeito,
tá? Então, esse preconceito que os negros, né, sofrem até os dias de hoje não é justo, né? Todos merecem respeito. No outro vídeo, tia Luana vai explicar a vocês, né, a atividade que vocês vão copiar no caderno, tudo bem? Prestem atenção lá.